A gente começa com a parte teórica, que seria na terça-feira, e depois vai para a parte prática, certo? Hoje a gente vai falar um pouco na parte teórica sobre as questões relacionadas à diferença entre a cultura ouvinte e a cultura surda, que a gente já tinha visto, que a gente viu na aula de sábado, que agora nessa aula. Algumas características que diferenciam a cultura surda da cultura ouvinte. Deixa eu só ajeitar aqui para aparecer todo mundo. Então, o que diferencia a cultura surda da cultura ouvinte é a característica inicial em que o nome se dá. A cultura ouvinte é formada por indivíduos ouvintes e a cultura surda é formada por indivíduos surdos. Mas por que quando eu trato sobre cultura, eu falo disso, dessa palavra? O que é a palavra cultura? A palavra cultura, ela tem a definição de ser as características que indivíduos ou determinadas pessoas de um grupo social, elas seguem. E dali desenvolve-se por um determinado tempo e aquilo acaba se tornando cultura. E hoje no país, a gente tem diferentes culturas. No país, a gente tem diferentes culturas das diferentes regiões. A gente percebe as culturas conforme o estado que a gente viaja, a gente percebe que a cultura é diferente daquele estado comparado ao nosso, por exemplo. E isso é característico tanto de pode ser característico da alimentação daquele local, em que a cultura acabou se desenvolvendo em um tipo de alimentação diferente, ou até mesmo de um país para outro. Um exemplo, por exemplo, do Brasil com outros países, é que o Brasil tem uma cultura muito característica de toda a alimentação ter o arroz e o feijão. É a cultura base do brasileiro, né? A comida base do brasileiro, arroz e feijão. Só que nem em todos os países, na maioria dos países, às vezes, quando você pesquisar e conhece, não tem essa característica de ter como a base o arroz e o feijão na sua alimentação. Existe sim aquela alimentação balanceada de carboidratos, de proteínas e etc. Mas a cultura simples do arroz e feijão é uma cultura característica brasileira. Então, quando eu falo de cultura, eu falo de costumes com determinados grupos. Então, na cultura ouvinte, eu tenho costumes que tem na cultura ouvinte que normalmente não se tem na cultura surda. Exemplo, a cultura ouvinte a gente fala ao telefone, coisa que na cultura surda não tem essa possibilidade, já que eles não escutam. Já na cultura ouvinte, a linguagem, como a gente está vendo agora, é a linguagem de sinais. É uma característica cultural. A linguagem é uma característica cultural. Teve na última fala, acho que foi quinta passada, que numa resposta da Ellen, ela falou sobre língua e linguagem. E eu queria só destacar de novo para vocês essa diferença de que a língua é a terminologia relacionada à forma que é falada. Então, é português, é inglês, é libras, é francês, tem uma estrutura, tem uma gramática, tem uma ortografia, tem uma sintaxe, uma fonética e por aí vai de língua. E a Libras é uma língua e ela tem características de língua. Já a linguagem é relacionada à comunicação. Então eu sei que a linguagem ela pode ser visual, ela pode ser auditiva. A linguagem eu posso me comunicar através de mímicas, eu posso me comunicar através de sons, como os animais se comunicam. E a linguagem é direcionada e relacionada à comunicação, enquanto a língua é relacionada a essa estrutura de falar. Nessa característica, a gente tem aí as culturas diferentes do surdo para o ouvinte a partir disso. Eles têm linguagem, todos os dois grupos e duas comunidades possuem linguagem, mas línguas diferentes. A língua do surdo é visual, espaço visual, enquanto a do ouvinte, a língua é oral, auditiva. Outra característica que diferencia a língua do surdo para a língua não, a cultura do surdo para a cultura do ouvinte, além de falar ao telefone, música, ouvir música, que eu já falei para vocês, que o surdo, ele não escuta música, mas ele sente as vibrações da música. Eu já tinha feito até uma pesquisa uma vez sobre isso,
E existem surdos que colocam caixas de som na TV, pegam a caixinha de som que está conectada na TV para sair o som, ou até mesmo no som, e colocam ela virada para o chão. Porque ele fica descalço no chão e as vibrações que saem da caixa de som para o chão faz com que ele sinta as vibrações da música, quase sentindo a harmonia da música, o desenrolar da música através das vibrações. Então, ele não escuta, mas ele pode sentir. Então, falar ao telefone, escutar música, assistir televisão, que ele vai ver, mas ele não vai escutar. Algumas televisões ou alguns filmes têm legenda, mas não é porque tem legenda que necessariamente a gente já comprova que o surdo sabe ler português. O surdo às vezes pode saber se comunicar com a Libras, mas não necessariamente ele vai saber falar em português ou saber ler em português. Ele precisa aprender o português. Então, pode ser que um surdo ele não tenha sido alfabetizado na língua portuguesa, ele tenha sido alfabetizado apenas na língua de sinais. Então, quando ele for adulto, ou quando ele estiver assistindo um vídeo com legenda, ele não vai entender nada, ele só vai entender a imagem. O texto vai ser mesmo que nada para ele. Então, essa característica de filmes, teatro, de filmes e séries e televisão, apesar de ter legenda, às vezes não se torna inclusivo para os surdos que não sabem o português. E essas características da cultura, ouvinte da cultura surda, elas se destacam nas identidades de cada indivíduo, que é hoje, depois dessa parte de cultura, que a gente vai abordar, que são as identidades do surdo, as identidades culturais. Eu vou compartilhar a tela aqui para vocês de um site que fala sobre cultura surda, fala sobre identidade surda. Que nesse site, vocês podem até estar pesquisando depois, eu não enviei ainda, porque eu tinha aula de hoje para dar para vocês, a aula que era de terça, mas eu vou enviar o link para vocês agora. Depois que a gente terminar a aula, eu vou enviar esse link do site e vocês podem ter acesso. E eu também vou estar enviando, acho que amanhã, ou até mesmo sábado de manhã, essa aula, porque eu enviei para vocês a segunda aula e a terceira aula. Eu não enviei para vocês a primeira aula, porque a primeira aula ainda não tinha a possibilidade de gravar. Então eu não tenho ela, eu tenho só a metade final. Aí eu vou tentar enviar no YouTube a metade final da aula, da primeira aula, para vocês também terem acesso, pelo menos pela metade dela, que foi na quinta-feira. Aí já tem a segunda aula completa e a terceira aula completa, e essa é a quarta aula, e eu vou estar enviando para vocês. Aqui nesse site da Miranda Libras, ela trata sobre as diferentes identidades surdas. Mas como assim, professor, identidade? Até mostrar para vocês o sinal de identidade, que é a mão aberta, a outra mão como se fosse em Y, só que com o dedo colado aqui, ela não fica aberta, ela fica colada, e faz aqui, ó, encosta o dedão na palma da mão. Então, identidade. Não identidade de RG, que nem eu também já falei para alguns alunos. Identidade de RG é botando o dedo assim na mão, que é como se fosse a digital que a gente coloca no RG. Identidade relacionada à identidade individual, identidade do surdo, é assim, então identidade surda, identidade ouvinte, identidade ouvinte. Então a gente tem a identidade surda e a identidade ouvinte. Aqui nesse site ele vai tratar sobre as múltiplas identidades surdas. E nas identidades surdas que você pensa, existe mais de uma, existem várias identidades surdas e também existem várias identidades ouvintes. Só que como o nosso foco não são nos ouvintes, a gente vai tratar só das identidades surdas aqui. Nas identidades surdas, mas antes da gente começar aqui a leitura juntos, eu queria destacar para vocês a única identidade ouvinte que eu vou falar aqui para vocês hoje é a identidade ouvinte, que é só esse nome. Que a identidade ouvinte é o quê? É caracterizado pelo quê? A identidade ouvinte, ela é caracterizada como um indivíduo que escuta, que utiliza a língua falada e escuta e tem audição, que ele está envolto, que ele está ao redor de pessoas ouvintes. A comunicação dele é integralmente oral auditiva
E toda a família dele, quem faz parte da família dele, não toda que eu falo a família inteira, mas quem faz parte do convívio familiar dele é ouvinte. Então a identidade ouvinte está inserida nessas características. É um ouvinte que fala, que possui pessoas ao seu redor que ouvem e falam, e está imerso em uma cultura ouvinte, de ouvir e de falar. Já aqui nas múltiplas identidades surdas, a gente tem que, segundo a autora Gladys Perlin, as diferentes identidades surdas são bastante complexas, diversificadas. Isto pode ser constatado nesta divisão por identidades, onde se tem ocasião para identificar outras identidades surdas. Exemplo: surdos filhos de pais surdos, surdos que não têm nenhum contato com surdo, surdos que nasceram na cidade ou que tiveram contato com língua de sinais desde a infância, e etc. Como dissemos, a identidade surda não é estável, está em contínua mudança. Os surdos não podem ser um grupo de identidade homogênea. Há que se respeitar as diferentes identidades. Então, só lembrando um pouco da definição de homogênea. Homogênea porque a identidade ela não pode ser homogênea, pois existem diferenças. Então, eu tenho diferenças entre os diferentes surdos, por isso que eu tenho múltiplas identidades. Se eu existisse apenas uma identidade para todos, então seria um grupo homogêneo. Como eu tenho diferentes identidades, eu considero como um grupo heterogêneo. Em todo caso, para a construção destas identidades, impera sempre a identidade cultural, ou seja, a identidade surda, como ponto de partida para identificar as outras identidades surdas. Esta identidade se caracteriza também como identidade política, pois está no centro das produções culturais. Outro ponto de partida que não pode ser esquecido é que a identidade surda é possível pela experiência visual, isto é, se a pessoa tem audição, já não pode ser surda, como no caso da identidade intermediária. Isto tudo é importante à produção cultural, como seja necessidade de intérpretes, de língua de sinais, de convívio com pessoas de identidades iguais. Então, a partir disso, a gente tem as diferentes identidades surdas. A gente tem a primeira identidade, que é a identidade surda, ou também chamada de identidade política, que é a identidade que, a partir dela, se desenvolve todas as outras identidades. Nela, deixa eu só ampliar um pouco aqui essa tela, para vocês poderem conseguir acompanhar melhor a leitura. Certo. Então, a identidade surda, que é essa primeira identidade de todas, ela se caracteriza pelo quê? Ela trata-se de uma identidade fortemente marcada pela política surda. São mais presentes em surdos que pertencem à comunidade surda e apresentam características culturais, ou seja, possuem a experiência visual que determina formas de comportamento, cultura, língua e etc. Carregam consigo a língua de sinais, usam sinais sempre, pois é sua forma de expressão. Eles têm costume bastante presente que os diferencia dos ouvintes e que caracteriza a diferença surda. A captação da imagem é visual e não auditiva. O envio de mensagens não usa o aparelho fonador, usa as mãos. Então, uma característica específica da identidade surda é o quê? Que o surdo que possui a identidade surda, a característica principal dele é que ele tem todas as características que envolvem a surdez. Ele usa sinais sempre, a comunicação dele é estritamente espaço visual. Ele está imerso numa comunidade de surdos. A comunicação dele apenas se dá através do visual, nada de oral e nem auditiva. Não utiliza o aparelho fonador, não utiliza as cordas vocais. Então, toda a característica que envolve essa identidade surda é dentro das características da comunidade surda. Então, todas as características de um surdo que possui essa identidade
é relacionado à surdez, não tem nada relacionado aos ouvintes, assim como a identidade ouvinte não tem nada relacionado à surdez. A segunda característica, só uma observação aqui, que é a questão da aceitação que vai ter depois, que aqui aceitam-se como surdos, com a característica que eu já até abordei com vocês, que tem muitos surdos que eles não se aceitam surdos, e eles não se entendem como surdos, e eles querem ser e estar imersos em uma comunidade ouvinte, sendo que eles são surdos. Mas isso é uma característica que a gente vai ver, é um tipo de identidade. Esse tipo de característica de estar em uma comunidade surda, não de estar em uma comunidade surda, de ser surdo e querer estar em uma comunidade ouvinte. Então, quem é da identidade surda, eles aceitam-se como surdos, sabem que são surdos e assumem um comportamento de pessoas surdas. Entram facilmente na política com identidade surda, onde impera a diferença, necessidade de intérpretes, de educação diferenciada, de língua de sinais e etc. Aqui tem outras características que vocês podem estar lendo depois se vocês se interessarem pelo assunto. A segunda identidade é chamada de identidade surda híbrida. A identidade surda híbrida, ou seja, os surdos que nasceram ouvintes e com o tempo alguma doença, acidente, os deixaram surdos. Dependendo da idade em que a surdez chegou, conhecem a estrutura do português falado, decodificam a mensagem em português e o envio ou a captação da mensagem, vez ou outra, é na forma da língua oral. Então, são pessoas que não nasceram surdas, que desenvolveram a surdez por conta de algum acidente ou alguma doença congênita, crônica, que se desenvolveu depois de um determinado tempo. E essa característica da identidade híbrida se dá pelo fato de que esses indivíduos, eles são surdos por consequência de algo que aconteceu. Então, muitos deles podem saber falar, alguns deles podem já ter sido alfabetizados e saberem ler e escrever em português, e começarem a utilizar a língua de sinais apenas como um complemento da língua oral auditiva, da língua falada, já que ele não tem mais a audição. Por isso que chama de híbrida, porque é uma mistura entre dois tipos de identidade. Era um ouvinte que se tornou surdo, utiliza características da comunidade surda, como a língua de sinais, mas ao mesmo tempo utiliza características da identidade ouvinte, como a fala oral, o português escrito, o português falado, até mesmo a leitura labial. Terceira identidade, é a identidade surda flutuante. A identidade surda flutuante, ela tem a seguinte característica: os surdos que não têm contato com a comunidade surda, ou surdos que viveram na inclusão ou que tiveram contato da surdez como preconceito ou desconhecimento. Então, a característica, a gente só dá uma parada para destacar, que a característica principal da comunidade, da identidade surda flutuante, são surdos que eles não têm contato, eles podem utilizar a língua de sinais, podem, mas eles não tiveram contato com a língua eles não tiveram contato com a comunidade surda. Então é esse tipo de surdo que eu falei no início, que é aquele surdo que quer estar inserido na comunidade ouvinte, pois ele fez parte dessa comunidade por muito tempo. E uma coisa que se destaca aqui é que eles, como uma característica de não estarem inseridos na comunidade surda, eles não participam das associações e lutas políticas que envolvem o surdo. Eles desconhecem ou rejeitam a presença de um intérprete de língua de sinais e orgulham-se de saber falar corretamente. E esse corretamente aqui nesse texto está em aspas, porque esse corretamente é o que eles se caracterizam como corretamente, que é a língua falada, a língua dos ouvintes, e não a língua dos surdos, que é a língua de sinais. Então, a identidade surda flutuante são caracterizados praticamente pelo surdo que não se aceita como surdo. Então, ele não se aceita como surdo, ele se entende como um ouvinte, apesar de não escutar, e tenta seguir características da comunidade ouvinte. Ele não segue características da comunidade surda. Então,
Continuando aqui, viveram na inclusão, tiveram contato com surdez como preconceito ou desconhecimento social. São outra categoria de surdos. Visto de não contarem com os benefícios da cultura surda, eles também têm algumas características particulares, que foram essas que eu li para vocês. Eles demonstram resistência à língua de sinais e à cultura surda, visto que para eles representa um estereótipo, um estereotipo. Não conseguiram identificarem-se como surdos, sentem-se inferiores aos ouvintes por não escutarem, e isto pode causar, às vezes, depressão, fuga, suicídio, acusação a outros surdos, competição com os ouvintes. Há alguns que vivem na angústia, no desejo contínuo de serem ouvintes. Esses surdos da identidade flutuante, eles são aqueles surdos que às vezes recorrem a cirurgias, que recorrem ao aparelho auditivo, a transplante de cóclea. Então são esses surdos que não se aceitam como ouvintes e tentam de todas as maneiras não se aceitam como surdos e tentam de todas as maneiras se tornarem ouvintes dentro da comunidade ouvinte. Quarta identidade é chamada de identidade surda embaraçada. A identidade surda embaraçada, ela tem a seguinte característica: são outros tipos que podemos encontrar diante da representação estereotipada da surdez ou desconhecimento da surdez como questão cultural. Esta identidade não consegue captar a representação da identidade surda, nem da identidade ouvinte, como fazem os flutuantes. Sua comunicação é por alguns sinais incompreensíveis, não tem condição de dizer onde moram, seu nome, sua idade e etc. Não tem condições de usar língua de sinais, não lhe foi ensinada, nem teve contato com a mesma. São pessoas vistas como incapacitadas. Neste ponto, ouvintes determinam seus comportamentos, vida e aprendizado. É uma situação de deficiência, de incapacidade, de inércia e de revolta. Então, essa parte da característica da identidade surda embaraçada, ela é muito voltada para surdos que são mantidos fora de todas as comunidades. É como se eles fossem uma aberração e os pais ou os familiares, eles não aceitam o filho ou familiar como surdo. E tem até aqui uma característica que fala aqui mais embaixo, que é isso, que existem casos de aprisionamento de surdos na família, seja pelo estereótipo ou pelo preconceito, fazendo com que alguns surdos se tornem embaraçados. Então, essa característica de ser identidade surda embaraçada é específico do surdo que não teve contato com nenhuma das duas identidades, nem com a identidade surda, nem com a identidade ouvinte. É um surdo, às vezes, que nasceu com outro tipo de problema, também existem esses que nasceu com doença congênita, crônica, alguma deficiência, uma síndrome, e dentro das características dessa síndrome foi a surdez, e os pais têm, às vezes, vergonha dele ou não quer que ele se misture, que se comunique, acaba se tornando uma pessoa incapaz. Por que incapaz? Porque uma pessoa, hoje, tudo que fazemos é com base na comunicação. Seja essa comunicação através da língua de sinais ou a língua falada. Se eu não tenho comunicação, eu não consigo me desenvolver na sociedade. Se eu não sei me desenvolver ou não consigo me desenvolver em uma sociedade, eu sou caracterizado como uma pessoa incapaz. Pois eu não tenho possibilidades, naquele momento e naquelas circunstâncias, de me desenvolver. A quinta identidade é a identidade surda de transição. A identidade surda de transição estão presentes na situação dos surdos que, devido à sua condição social, viveram em ambientes sem contato com a identidade surda ou que se afastaram da identidade surda. Vivem no momento de trânsito entre uma identidade para outra. Por isso que o nome é chamado de identidade de transição. Se a aquisição da cultura surda não se dá na infância, normalmente a maioria dos surdos precisa passar por este momento de transição, visto que grande parte deles são filhos de pais ouvintes. Então, essa característica da identidade de transição, identidade surda de transição, ela se dá principalmente pelo fato de surdos que nasceram com pais ouvintes, que tentam às vezes forçar a criança a aprender a falar, e a criança não se desenvolve na própria comunidade. Depois, quando mais velha, ela se entende como surda e aceita-se como tal e quer agora aprender como
Não, não tá na apostila. Esse é só uma pergunta aqui, gente. Por isso que eu parei. Esse material, Lucas, ele é meu. Viu? É eu que estou desenvolvendo com vocês a parte teórica. Aí depois que na apostila é bem mais prático. Mas como eu vejo a necessidade de vocês entenderem um pouco sobre a parte teórica, eu estou trazendo esses assuntos também para vocês. Nenhum dos outros assuntos que eu estou trazendo na teoria, vocês vão encontrar por completo na apostila. Na apostila vocês vão encontrar mais a parte prática, de estrutura, de gramática, de ortografia, de escrita, mais de linguística mesmo na apostila. E eu estou trazendo para vocês a parte porque, como eu falei para vocês, eu quero que vocês saiam do curso, mesmo que ele sendo básico, com a compreensão de intérprete. Então, para um intérprete, você precisa ter tanto base teórica quanto base prática. Sim, tem um artigo que eu já mandei, aí eu vou mandar outro que eu não consegui baixar, eu acho que eu vou ter que mandar o link para vocês do artigo. E depois eu mando esse site aqui, o link, para vocês também terem um acesso. Você quer falar, Alisson? Não, foi erro aqui. Liguei sem querer. Tá. Tudo bem. Então, continuando. A parte da identidade surda praticamente é uma identidade que todos os surdos ou de pais ouvintes acabam passando, seja na infância, na adolescência ou na vida adulta, porque é uma identidade de transição, é uma identidade em que eles vão passar da linguagem, da cultura e da vivência ouvinte para o que eles escolheram, ou às vezes o que os pais perceberam que ele tinha necessidade. Eu tenho um exemplo de uma criança que eu conheci aqui em Codó mesmo, eu acho que em 2015, que eu participava de um projeto na universidade, e nesse projeto a gente acabou conhecendo, era para alunos do 5º ano, lá no Codó Novo, no bairro Codó Novo, e que existia uma criança em uma das escolas em que ela era considerada que ela tinha dificuldade de aprendizagem, pois ela não conseguia absorver os conhecimentos como as demais crianças. E com o passar do tempo, a gente foi percebendo que essa característica dela de dificuldade de aprendizagem não era por conta da dificuldade de aprendizagem, era porque ela tinha surdez. Ela tinha um nível de surdez e ninguém tinha percebido isso e ela não escutava. Ela não entendia porque ela não escutava direito. E com o passar do tempo a gente conseguiu um intérprete, na época eu não sabia Libras ainda, mas a gente conseguiu um intérprete para poder, um tradutor, intérprete, não, um instrutor, para poder estar dando aulas para ela, à parte, para ela poder estar aprendendo a Libras. E ela era uma criança. Então, no caso dessa criança, ela estava no que chamamos de identidade surda de transição, pois ela era surda, envolta numa característica de uma comunidade ouvinte, com características que eram impostas para ela de ouvintes, até que foi necessário a intervenção de alguém para inserir essa criança na comunidade surda, entrar dentro do histórico e da cultura surda. E a gente percebia através das fotos e depois conversando com ela, quando ela começou a aprender Libras, a diferença na expressão dela, pois ela começou a entender as coisas que ela não entendia. Tinha muitas palavras dentro da casa dela que ela não sabia o nome em português e não sabia falar. Então ela começou a aprender até mesmo o nome dela. O nome dela, ela só sabia desenhar. A professora escrevia no quadro e ela desenhava no caderno. E todo mundo achava que ela estava escrevendo, mas ela estava só imitando o que a professora estava escrevendo. E isso é uma característica que eu tive presencial observada de uma identidade surda de transição. Próxima identidade surda, a gente tem a identidade surda de diáspora. A identidade surda de diáspora, ela é caracterizada pois divergem, as identidades de diáspora divergem das identidades de transição. Estão presentes entre os surdos que passam de um país a outro, ou inclusive passam de um estado brasileiro a outro, ou ainda de um grupo surdo a outro. Ela pode ser identificada como o surdo carioca, o surdo brasileiro, o surdo norte-americano. É uma identidade muito presente e marcada. Que é o quê? Essa identidade surda de diáspora, ela é principalmente caracterizada pelas diferenças regionais.
tanto num país como as diferenças entre países. Como eu falei, a Libras é a língua de sinais brasileira. Mas a gente tem a língua de sinais americana, a gente tem a língua de sinais francesa, a alemã, canadense e por aí vai. Cada país tem a sua língua de sinais. Então, uma característica que se destaca na diáspora é essa, é a mudança de um local para o outro, em que a sinalização pode ser alterada. De uma região para outra que a gente tem gírias, tem algumas palavras que são, alguns sinais que são mais característicos da região sul, sudeste, outros que são mais aqui da região norte e nordeste. Sétima e última característica é a última identidade é a identidade intermediária. O que vai determinar a identidade surda é sempre a experiência visual. Neste caso, em vista desta característica diferente, distinguimos a identidade ouvinte da identidade surda. Temos também a identidade intermediária. Geralmente, esta identidade é identificada como sendo surda. Essas pessoas têm outra identidade, pois têm uma característica que não lhes permite a identidade surda. Isto é, a sua captação de mensagem não é totalmente na experiência visual, que determina sua identidade surda. Apresentam alguma porcentagem de surdez, mas levam a vida de ouvintes. Para estes, são de importância os aparelhos de audição de aumento de som. Assume a importância para eles o treinamento do oral, o resgate dos restos auditivos, busca de amplificadores de som, não uso de intérpretes de cultura surda, de língua de sinais. Alguns adoram língua de sinais por hobby. Quando presente na comunidade surda, geralmente se posiciona contra o uso de intérpretes ou considera o surdo como menos dotado e não entende a necessidade de língua de sinais de intérpretes. Tem dificuldade de encontrar sua identidade, visto que não é surdo nem ouvinte. Ele vive como um pêndulo, ora entre surdos, ora entre ouvintes, daí seu conflito com esta diferença. Essa característica, essa identidade, ela se diferencia da identidade flutuante e das outras identidades, pois aqui eles não são surdos. Eles não são surdos no nível de surdez que não dê para escutar. Eles são deficientes auditivos. E essa deficiência auditiva nessa identidade, ela é caracterizada pela necessidade que eles se veem de permanecer ouvintes. Diferente da identidade flutuante, em que são surdos que querem ser ouvintes, a identidade intermediária são ouvintes que possuem deficiência auditiva e querem permanecer como ouvintes e não perder essa característica. Então, eles utilizam aparelhos de audição, aumento de som, eles fazem o treinamento da oralidade para não perder a capacidade de se comunicar através da oralidade. Eles não usam intérprete, pois eles não se sentem surdos por completo, mas eles usam língua de sinais como hobby, pois eles não se sentem ouvintes por completo. Então, por isso é caracterizado por uma comunidade, por uma identidade intermediária, pois está entre a identidade surda e entre a identidade ouvinte. Então, só recapitulando aqui, deixa eu subir, eu trouxe para vocês 7 diferentes tipos de identidades. Essas identidades, elas são caracterizadas dentro da comunidade da cultura surda, que é o nosso foco. Entre as identidades que a gente abordou, a gente viu a identidade surda, que tem característica principal do ser surdo, viver em uma comunidade surda, com pessoas surdas e se comunicar com a língua de sinais. A gente viu a segunda identidade, a identidade surda híbrida, que são ouvintes que nasceram ouvintes e com o passar do tempo, por alguma consequência da vida, seja doença ou acidente, os deixaram surdos. Então é considerado identidade surda híbrida, pois eles ainda podem utilizar, se souberem, a fala, o aparelho fonador. Eles podem se comunicar através de leitura labial, ou até mesmo através da linguagem escrita, ou através da leitura ou da escrita. A terceira identidade foi chamada de identidade surda flutuante. A identidade surda flutuante, ela é caracterizada pelo surdo que ele não se aceita como surdo. Então, ele não faz parte da comunidade surda, ele não quer fazer parte, ele não participa de associações e lutas políticas a favor dos surdos, ele não aceita intérpretes e ele gosta de falar corretamente, ele tenta desenvolver através de um fonoaudiólogo a língua oralizada, mesmo que ele não escute. Então, é um surdo que não se aceita e quer ser ouvinte.
A identidade surda embaraçada são surdos que não tiveram contato com nenhum tipo de comunidade, sendo esta ouvinte ou surda. Eles só fazem sinais através de comunicação mímica, às vezes incompreensíveis, pode ser surdos que possuem outros tipos de síndromes ou doenças, mas a base principal dessa identidade, que é a identidade embaraçada, são de surdos que não têm uma comunicação, às vezes sendo determinados até como indivíduos incapazes. A quinta identidade é a identidade surda de transição. E estão presentes nessa identidade o quê? O que eu falei, o exemplo da criança que eu dei para vocês, em que ela não teve contato inicialmente com a comunidade nem com a cultura surda, e com o passar do tempo foi percebido essa necessidade, que por conta de outros, no caso dela, foi percebida essa necessidade, mas pode ser que ela vivesse até na idade adulta ou adolescência e visse a necessidade de ela aprender Libras ou entrar na comunidade surda por conta própria. A sexta identidade é a chamada de identidade de diáspora, que a identidade de diáspora é relacionada à localidade. São surdos que se mudam de país, de cidade ou de região, em que vão encontrar outros surdos com outras características ou outra comunidade que se desenvolve de outra maneira. E, por fim, a identidade intermediária, que é essa que perpassa entre as duas identidades, sendo a identidade surda ou a identidade ouvinte, em que são pessoas que possuem deficiência auditiva, mas não estão completamente integrados na comunidade surda, nem completamente integrados na comunidade ouvinte, ok? Deixa eu parar o compartilhamento. Vocês têm alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa a acrescentar sobre essa relação entre as identidades? Alguma coisa a acrescentar nessa parte teórica? Não? Ok. Então vamos dar continuidade. Como eu falei para vocês, sempre a gente vai estar desenvolvendo essa questão das diferenças, das características da parte teórica e depois indo para uma parte prática. Inicialmente, essa parte que eu trouxe para vocês era essa parte teórica da diferença entre a cultura ouvinte, da cultura surda, o desenvolvimento das identidades, sendo essa identidade surda, identidade ouvinte, identidade surda intermediária, flutuante, diáspora, e por aí vai. Aquelas não são as únicas identidades. Se você for buscar, você encontra diferentes tipos de identidades, tanto surdas quanto ouvintes. Então, ali foram algumas que eu trouxe para vocês que eu achei interessante, que eles têm e que eles abordam, a Miranda aborda no site dela. Mas, de modo geral, a parte teórica era essa de hoje, que a gente ia desenvolver. E a gente vai agora passar para a parte prática, de relacionar e de mexer esses dedinhos de vocês que estão há muito tempo parados, né? Que normalmente é terça e quinta, hoje a gente está vendo quinta, passou muito tempo sem trabalharem, ou estão trabalhando, não estão trabalhando, fazendo sinais, tá lavando uma louça, fazendo uma comida, limpando uma casa, mas não fazendo sinais, que é o que importa aqui nesta aula. Então, a gente vai começar a partir da revisão. Como eu falei para vocês na última aula, a gente vai deixar de lado agora algumas temáticas que já se desenvolveram, como a datilologia, as saudações, as bebidas e as frutas. A gente vai deixar de lado essas três temáticas, a gente não vai mais treinar elas, porque eu já imagino que todos vocês estejam craques em todas elas. Então, a gente vai continuar, a partir do treinamento agora, do último tópico que a gente trabalhou em diante, que vai ser materiais escolares, a parte da escola que a gente viu semana passada. E hoje eu trouxe sobre sentimentos. Então, quem não tiver com a câmera ligada, por favor, liguem sua câmera para eu poder ver todos, para eu conseguir ver se vocês estão fazendo corretamente. Procurar aqui. Achei. Então, bora lá. Esse primeiro treinamento que a gente vai fazer são dos sinais escolares.
alguns alunos que estão aqui não estavam na última aula, então a gente vai fazer uma vez comigo, eu faço com vocês, e a segunda vez eu peço para vocês fazerem sozinhos. Aí também teve a dos sinais avulsos, das palavras avulsas, que aquela que eu enviei para vocês, a gente também já não vai mais treinar elas, mas a gente vai treinar agora as palavras avulsas quando a gente estudou a estrutura da língua, que a gente falou sobre substantivo, advérbio, substantivo, e também a gente viu algumas palavras. Dessas palavras a gente ainda vai ficar revisando e depois elas saem. Mas as palavras avulsas de mais para trás, a gente vai parar com elas também, só mais para frente eu volto, para ver se vocês não esqueceram. Então, bora lá. Dando início, a gente vai ver essas palavras avulsas e depois os sinais. Começando hoje, que é advérbio de tempo. Hoje, eu pego minhas duas mãos e faço assim. Se eu fizer uma vez, é hoje. Se eu fizer duas vezes, agora. Então, se eu quero falar... Você quer falar, Helena? Alguma pergunta? Ah, tá. Então, se eu vou falar hoje, eu faço só uma. Se eu quero falar agora, eu tenho que fazer duas. Então, tomem cuidado na quantidade de movimentos que vocês estão fazendo. Porque um representa uma coisa e duas vezes representa outra. Se eu vou falar que eu vou fazer alguma coisa hoje, eu faço só uma vez. Se eu vou falar que eu vou fazer alguma coisa agora, eu faço duas vezes rápido. Alto, eu boto minha mão assim e coloco para cima dizendo que é alto. Alto. Aqui eu aponto para onde eu tô. Aqui. Aqui. Um dedinho eu aponto aqui. Andar. Os dois dedos eu faço assim. Andar. Vou andar. Correr, como eu mostrei para vocês na aula, a gente tem 3 sinais que podem ser trabalhados no correr. Que é com os dois dedinhos fazendo assim. Correr. Com a expressão corporal, que eu vou fechar minhas mãos e correr. Ou eu também posso fazer com a mão aberta e fazer assim. Correr. Correr. A mais usada, como eu falei para vocês, são as outras duas. Essa aqui praticamente não é usada, mas é um sinal. Mas a mais usada é assim, correr com os dois dedos, fazendo corrida, ou com o corpo. Eu vou correr. São mais utilizadas. Sorrir também tem 2 sinais diferentes. Eu tenho esse, em que eu vou abrir e sorrir. Ou eu tenho esse com os 2 dedos, em que eu vou abrir o meu sorriso. Lembrando sempre da expressão facial. Eu não vou falar que eu vou sorrir e ficar com a cara séria, ou então fazer assim e ficar com a cara séria. Eu tenho que ter a expressão facial do sorriso. Então, ou é com uma mão, ou com as duas. Depois a gente teve a palavra casa. A palavra casa é assim, casa. Carro, as duas mãos fechadas em A, e eu faço como se fosse o volante. Carro. Oi. Calma aí, deixa eu ligar aqui teu som. Não tá ligando, calma aí. Vê se tu tira teu mudo daí, Helena, que eu não tô conseguindo desativar teu mudo. Olha, é porque eu vi uma observação assim, que assim é dirigir. E diz que carro é assim, tá certo? Pode ser usado, mas é muito de região. Assim também é usado como carro. Ele diz que assim, é dirigir, é assim carro. Mas é 2 como S, posição de S. Aham. É porque isso daqui é tipo limpador. Não tem um limpador do para-brisa? Para-brisa. Isso, do para-brisa. Então é uma característica, mas assim também é carro, dá para entender que é carro. Mas se eu olhar assim, pode entender também, né? Se Pode, mas assim... é uma característica mais regional, mas dá para entender. Tem alguns surdos que usam mais esse daqui, tem eles que usam esse daqui. Mas é mais comum esse do que esse. Eu já vi mais esse, mais vezes. Esse aqui é bem mais comum do que esse. Esse aqui não Só é tão vi comum. uma vez
um vídeo assim. Os outros que eu assisti todos. Não é muito comum a utilização desse sinal, porque ele é muito regional, é muito específico de alguns lugares. Então é mais fácil te entenderem tu fazendo esse do que esse. Aí Viu? moto é assim, moto. Moto, é assim. Só que a gente vai ver transportes. Calma. Eu vou trazer um dia para vocês. Sim, então continuando. Carro, porta, vira uma mão, configuração em B e vira uma mão. Gravata, as duas mãos aqui no meio do peito, uma sobe, a outra desce. Vai dizer que está apertando o nó da gravata. Pessoa, dedo do meio, você vai passar na testa. Pessoa. Por quê? Os dois dedos indicadores batendo no outro, porquê. Lembrando que quando vai fazer pergunta, que esse é o porquê interrogativo. Então, eu vou o quê? Expressão facial. Por quê? Tem que fazer expressão facial de interrogação. Como? Como? Qual? Qual? Aí tem os adjetivos também que a gente viu, que é bonito ou feio. Tem outro sinal também de feio, que é assim. Configuração de mão e L, porque é feio. Também tem esse de feio. Tanto assim, negando que não é bonito, como esse. Feio. Deixa eu só tirar meu óculos, que ele às vezes atrapalha para fazer o sinal. Grande, grande, pequeno, pequeno. Importante. O I e faz para cima. Importante. Legal. Passando aqui na bochecha. E comprar. A mão aberta e eu vou abrir um L na minha mão. Comprar. Vou comprar. Então agora eu vou falar essas daqui logo para vocês repetirem. E vocês fazem para eu dar uma olhada. Bora lá. Alto. Como é que é alto? Certo. Hoje. Só uma vez. Hoje. Gravata. Carro. Agora. Isso. Aí o agora são mais vezes, 2 vezes. Sorrir, faz um sinal e depois faz o outro. Certo. Ou com uma mão. Andar. Com os 2 dedinhos. Andar. Por quê? Isso. Bati os 2 dedinhos, os 2 indicadores. Legal. Legal. Pequeno. Pequeno. Correr. Podem fazer os 3 sinais. Faz um, depois faz o outro, que eu tô vendo todo mundo. Certo. Certo. Correr. Correr e correr. Porta. Professor? Oi, Alisson. Eu tô lembrando aqui de 2. Esse, né? Aham. E o corporal. Qual o terceiro? Esse. Com a mão aberta assim, ó. Faz assim. Com a mão aberta assim, ó. Vou fazer aqui em outra posição para vocês verem. A minha mão vai ficar aberta, ó, assim, e você vai mexer de um lado pro outro. Só que virado para cá, com o polegar para fora. Correr. Só que esse aqui quase não é usado. É que nem o que a Helena falou de carro, que é esse.
Ele praticamente não é usado, é muito difícil achar quem usa. Eu acho que mais na região sul, porque aqui particularmente eu não vejo esse e também não vejo esse. Eu vejo mais o carro assim e o correr assim e principalmente esse daqui, esse de correr mais corporal. Aqui, aponto para cá. Porta que eu falei, mas eu não deu para observar vocês. Isso, com as palmas para fora e só uma mão vira. Palmas para fora e uma das mãos vai para trás, que é como se estivesse abrindo uma porta. Aquelas portas duplas, aí eu tô abrindo uma porta. Pessoa, o dedo do meio passando na testa. Grande, cresce, faz a expressão de ser grande. Bonito. Bonito. Importante. Isso, a letrinha aí para cima. Como. Feio. Feio, ou o outro sinal de feio que eu mostrei para vocês hoje, em formato de L. Feio. Qual? Ou pode até ser quem. Teve um aqui que eu tô percebendo que eu não coloquei, que eu falei para vocês que eu não falei, que é o quê? Eu mostrei para vocês. O quê? Assim, ó, como se fosse apontando o dedo e o quê? O quê? Às vezes faz esse sinal quando eu não entendi a palavra. Que é isso? Eu faço um sinal e o surdo não entendeu, ou o surdo fez um sinal que eu não entendi, e eu faço o quê? Não entendi esse sinal. E por fim, comprar. Eu abro aqui. Comprar. Agora vamos para os sinais de escola, que a gente também viu na última aula. Eu vou fazer a primeira vez com vocês e a segunda vez a gente faz junto. Então, bora lá. Sinais de escola. Vou começar pelo sinal de escola. Casa e estudar. Aqui a gente já aprende dois sinais, que é o de casa e o de estudar. Mas se eu faço os dois sinais compostos, eu faço casa e estudar, eu transformo isso na palavra escola. Então, se eu falo escola, casa e estudar. Materiais escolares. Eu digo, como está no plural, eu falo materiais. Eu digo que são vários. Então, materiais, vários. E faço o sinal de estudar, porque é de escola. Então, materiais, estou dizendo que está no plural. Escolares. Materiais escolares. Apagador, que a gente viu que eu posso apagar o quadro. Eu posso apagar na mão. Eu posso fazer o quadro e apagar o quadro. Mas tudo se entende como apagador de quadro. Já quando eu falo borracha, eu seguro como se estivesse segurando uma borracha e eu apago. Borracha. Apontador, um dedo indicador e eu aponto. Régua, como se fosse o sinal de café. E eu vou abrir aqui meu braço e fazer a medição. Régua, por cima, isso. Régua. Caderno. Eu vou fazer o arame do caderno aqui do lado. Caderno. Cadeira, que é o mesmo. Quer falar? Pode falar. Deixa eu abrir aqui teu som. Pronto. Porque eu também caderno se fosse o espiral. Tá, sim. Mão e como Pode se ser fosse o espiral. assim, não é? Isso. Pode também ser também. Ser? Pode. Eu acho mais fácil esse. Então, Tem. Mas todos os dois referente ao arame do espiral, isso. Ou espiral. Tá. E também eu posso falar que eu posso fazer assim, que é folha, e escrever.
Então, é um lugar que eu escrevo, é o caderno. Também pode ser esse. Mas os mais comuns são esses. Esses dois, esse aqui também é muito usado, o do arame. Esse daqui ou esse daqui, do espiral. Certo. Aí nós temos cadeira, que é o mesmo de sentar. Só depende da intensidade que você dá na palavra. Então eu falo que nessa sala, eu faço aqui embaixo de mim, no espaço vazio, que nessa sala tem várias cadeiras. Nessa sala tem várias cadeiras. Ou então eu olho para um aluno e falo, vai sentar. Ou então, que é mais uma representação de vai para a cadeira. Então, vai sentar. Então existem esses dois significados para esse sinal. Caneta, que existe esse sinal assim, e o sinal assim, né, que é a caneta de apertar ou a caneta de bocal. Compasso, configuração de mão em V e a outra mão aberta, e eu faço a medição do compasso. Quadro, que eu faço o quadro e escrevo. Aluno, eu bato com a configuração de mão em A aqui no meu ombro. Aluno. Tesoura. Cola. Cola. Fita durex, eu pego o meu polegar e eu passo na minha outra mão. Sim. Passo aqui, como se estivesse passando a fita adesiva. Estojo, seguro o meu estojo e abro o meu estojo. Seguro o meu estojo e abro o meu estojo. Livro, aí eu posso passar as folhas do meu livro. Livro. Mesa, eu faço o formato da mesa. Mochila. Mochila, eu faço aqui a mochila. Professor, configuração em P e um lado e outro. Professor. Certo? Vou repetir as palavras agora a vez de vocês. Bora lá. Aluno. Certo. Caneta, os dois tipos de caneta. Primeiro a de bocal e agora a de apertar. Certo. Régua. Isso, como se fosse aquele de café. E passa aqui para medir. Tesoura. Escola. Escola. Casa e estudar. Mesa. Faz o formato da mesa. Compasso. Isso. Borracha. Certo. Apagador de quadro. Fita adesiva. Polegar passando na outra mão. O dedo polegar. Apontador. Apontador. Materiais escolares. Materiais escolares. Estudar. Estudar. Cola. Cola. Deixa eu tirar aqui a caneta. Cola. Quadro. Faz o quadro e escreve no quadro. Cadeira. Cadeira. Livro. Caderno. Certo. Estojo. Abre o zíper do estojo. Professor.
o P de um lado e de outro. Mochila. Faz a mochila nos ombros. Acho que foram todos. Sim. Pronto. Então a gente fez a revisão dos sinais das palavras avulsas, em que a gente viu, e a gente fez a revisão dos sinais escolares, que a gente também já tinha visto. Agora a gente vai para os sinais de hoje, que são os sinais de sentimentos. Então, os sinais de sentimentos, que é uma característica principal dos sinais de sentimentos, é o quê? Os sinais de sentimentos, ele tem a característica de ser necessário, todo sinal de sentimento é necessário, a minha expressão facial. Expressão facial é esse sinal aqui, ó, expressão facial. Quando eu faço isso aqui, ó, de um lado do outro, eu estou falando a palavra expressão facial. Então, eu preciso de expressão facial para poder fazer sinais de sentimentos. Porque se eu não tenho expressão facial, o meu sinal fica sem compreensão. Então, é uma necessidade desses sinais. Então, bora lá, eu trouxe alguns sinais para a gente poder aprender. Primeiro, o sinal da palavra sentimento. Tem até na música que a gente estava treinando, que o sinal sentimento, quando a gente fala que é o seu jeito de ser, eu estou falando que é o jeito que ele se sente, ou que ele tem sentimentos. Então, eu faço aqui, vou abaixar um pouco aqui a tela. Então, eu faço aqui. Então, eu tenho sentimento, formato de garra, aqui no peito, aqui no meio do peito, sentimento. Próxima palavra, amor. Amor, eu também tenho lá na música. Amor. Amor, eu vou fazer minha mão assim, só que no lado do coração. Amor. Alegria. Então, ó, eu tenho que estar com a minha feição alegre. Alegria. Esperança. Esperança, eu vou fazer a minha configuração de mão em R, fazer para cima. Se eu estou esperançoso, estou com esperança. Felicidade. Configuração de mão em F, as duas mãos em configuração em F, e eu vou fazer felicidade. E sorrindo, porque eu estou feliz, né? Então, felicidade. Medo. Eu vou fazer como se fosse um peteleco. Aqui, só aqui do lado, aqui do peito. E, ó. Medo, tô com medo. Aí eu faço aqui, ó. Esse peteleco aqui do lado do peito. Orgulho, do sentido de ser orgulhoso, não de modo bom, mas de ser orgulhoso em uma briga. Então eu tenho que orgulho, com as duas mãos, ó, com uma, estou dizendo que sou. E enche o peito e fala, ó, você é muito orgulhoso. E faz aquela expressão corporal de orgulho. De baixo, aqui que vocês não estão vendo, mas de baixo para cima. Orgulho. Preocupação. Eu vou ter assim, meus dois dedinhos assim, tipo, em garra, e fazer aqui, ó, movimentos circulares na minha cabeça. Estou preocupado. Preocupação. Tristeza. Aqui, ó. Faz configuração de mão em Y, bota aqui no queixo. Estou triste. Tristeza. Que até na aula a Helena lembrou que parece muito com um sinal de desculpa. Só que o que? Triste é assim, desculpa é aqui, ó. Desculpa. Eu vou botar o apoio do meu queixo muda. Desculpa, tristeza. Saudade. Configuração de mão em A. Eu vou passar aqui no meio do peito. Saudade. Vergonha. Configuração de mão assim, como se fosse o 5, o número 5. Eu vou fazer assim, ó. Vergonha. Passar aqui como se eu estivesse ficando vermelho. Vergonha. Tô com vergonha. Bravo é a mesma configuração e sinal de sentimento. Só que eu vou colocar aqui no meio e fazer tô bravo, com cara de mal. Tô bravo. E faz um movimento grosseiro. Estou com raiva, estou bravo.
Amizade, a mesmo sinal de amigo. Amizade. Sim, e bato aqui. Ciúmes. Passar a mão no cotovelo. Ciúmes. Culpa. A mão engarra na cabeça, como se estivesse botando um peso na cabeça, eu estou me sentindo culpado. Ou também pode ser assim, como se fosse em formato de botão, e eu pressiono aqui no meio da minha cabeça também. Estou sentindo culpado. Desprezo, a mesma configuração de mão e botão, eu coloco aqui no nariz, ó. Desprezo. É como se fosse quase um nojento. Nojenta. Aí, faz assim. Tá desprezando. Inveja. Morde o dedo mesmo. Inveja, morrendo de inveja. Nervoso. Você vai colocar o braço assim, a mão assim e passar assim no braço. Deixa eu ver pra esse lado aqui, que talvez fique melhor. Assim, ó. Tô nervoso. Aí faz, tipo, expressão facial, expressão corporal de nervoso. Paciência. Eu vou botar as minhas duas mãos em configuração de U, colocar um em cima da outra, virar assim e fazer assim, ó. Paciência. Nesse paciência também dá para lembrar o calma, que o calma é assim, ó. Calma. Tranquiliza, relaxa, paciência. Sono. Aqui no cantinho do olho, tô com sono, fecho o olhinho assim, como se estivesse já quase dormindo, com sono. Paz. Paz, eu vou fazer configuração de mão em P e vou fazer o Z com as duas mãos. Paz. Eu estou em paz. Dor, configuração de mão em F, e eu vou sacudir a minha mão. Como se tivesse me queimado. Dor, só que tem configuração de mão, não é uma mão sacudindo aleatoriamente. É a configuração de mão em F, ó. Dor, tá doendo. Vontade ou desejo, vou pegar o meu indicador e passar no meu pescoço. Se eu quero dar intensidade a esse sinal, eu faço com as duas mãos. Desejo, tô com vontade. Emoção, um braço assim, e eu vou fazer aquele sinal como se estivesse ficando arrepiado. Eu vou fazer assim como se os pelos estivessem subindo assim pelo meu braço. Arrepiado. Emoção. Sonho. O sinal de sonho existem dois, que é o sonhar dormindo, que eu tive um sonho, dormi, tive um sonho, e tem um sinal de sonho acordado, que é aquele estou imaginando ou sonhando com algo. O sonho de sonhar dormindo, que tive um sonho, é configuração de mão em U e passa assim na cabeça, eu tive um sonho. Agora, se eu quero falar que eu sonhei com uma coisa muito boa, estou com um sonho na minha cabeça, aí eu faço assim e faço assim. Assim e faço assim, porque eu sonhei acordado, eu estou sonhando. E esses foram os sinais. A gente viu o sinal sentimento, amor, alegria, esperança, felicidade, medo, orgulho, preconceito, tristeza, saudade, vergonha, bravo, amizade, ciúme, culpa, desprezo, inveja, nervoso, paciência, sono, paz, dor, vontade, sonho e emoção. Agora eu vou falar para vocês e vocês vão repetir para mim os sinais. Então, bora lá. Deixa eu só pegar a minha caneta então, e marcando as que eu já falei. Esperança. Configuração de mão em R. Vai, ó, para cima. Esperança. Medo. É o peteleco que eu dou aqui do lado do peito. Medo. E faz medo. Preocupação. Preocupação. Com a configuração de mão assim. Preocupação. Sentimento. Sinal de sentimento. Só aqui no meio.
E esse sinal, dependendo, ó, com a mão em garra, faz aqui no meio, sentimento. Mão em garra, faz aqui, sentimento. Se eu quero dizer que eu estou bravo, o que é que eu faço? É a mesma configuração de mão de sentimento, só que bravo. Estou bravo. Aí faz com uma grosseria maior. Amizade. Mesmo de amigo. Configuração assim. Bate aqui do lado. Inveja. É mordendo o dedo. Inveja. Desprezo. Isso. Tudo assim. Desprezo. Amor. Amor. Saudade. A mão fechada em A e passa no meio do peito. Saudade. Sono. Eu estou com sono. Com E. Isso. Batendo aqui no cantinho do olho os 2 dedos. Estou com sono. Alegria. Alegria é alegria. E daí você também já pode fazer felicidade. Que é o quê? Aproveitar o sorriso da alegria. Configuração de mão em F e felicidade. Aí eu tiro de vocês o sorriso e digo tristeza. É o quê? Tristeza. Isso aqui. Tristeza. Aí vocês fizeram tristeza e ficaram todo mundo com vergonha. Como é que faz vergonha? Vai embaixo. Vergonha. Passa a configuração de mão em 5, passa na bochecha. Como vocês estão acertando todos os sinais, começaram a ficar nervosos. Como é nervoso? Assim, ó, nervoso, passando assim, ó, aqui, ó, na parte interna do braço. Nervoso. Mas aí depois, com paciência, vocês ficaram calmos. Vocês ficaram calmos. E do nada começaram a sentir uma dor. Configuração de mão em F. Nada como sentindo começar uma dor. Mas essa dor passou e vocês sentiram paz. Paz. Configuração em P. Essa paz só não continuou porque vocês são tudo orgulhosos. Orgulhoso. Configuração de mão em Y. Orgulhoso. Mas por conta disso, acabaram tendo culpa, se sentindo culpados, porque foram orgulhosos. Culpados. E nessa culpa foram dormir e tiveram um sonho. Esse sonho, quando acordaram, era um sonho ruim, porque achavam que o namorado estava traindo e começaram a sentir ciúme. Acordaram com ciúme. Do nada até aumentou uma emoção, se sentiu arrepiado por causa do sonho. Mudou de foco, disse, irei comprar alguma coisa para mim. Começou a ter vontade de comer, foi comprar uma comida, então ficou com desejo. Mas viu que na carteira não tinha dinheiro e viu que estava sonhando acordado. Pronto aí, ó, vimos todos os sinais. Uma pequena historinha e vemos todos os sinais relacionados a sentimento. Então esses são os sinais relacionados a sentimento, que era para a gente ver hoje,
que eram os sinais que foi pedido, né? Na última aula a Débora tinha pedido para trazer os sinais relacionados a sentimentos. Então, hoje a gente viu, só recapitulando um pouco para poder continuar, a gente viu sobre cultura ouvinte, cultura surda, a gente viu sobre identidade, sobre os diferentes tipos de identidades surdas, a gente treinou algumas palavras avulsas que a gente aprendeu quando a gente estudou sobre linguística e estrutura da língua, substantivos, adjetivos, advérbios. A gente viu os sinais referentes à escola, sinais educacionais, alguns sinais de materiais escolares. E por último, agora a gente viu sentimentos. Agora uma atividade para vocês fazerem agora, que os de sábado já sabem o que é, mas que vão ter um acréscimo para vocês que eu sabia que iriam aparecer hoje, vai ter mais coisa nesse diálogo. Quem não tiver, pegue um caderno, uma folha e caneta, que eu preciso que vocês anotem algumas coisinhas que eu vou pedir para vocês treinarem agora. Vou esperar vocês trazerem. Então, vocês aí anotem quem já tá. Eu quero que vocês, eu vou dar 10 minutinhos para vocês treinarem uma ordem de coisas que eu vou pedir agora. Que é o quê? Eu quero que vocês se apresentem. Nessa apresentação, vocês vão fazer uma saudação que a gente estudou. Essa saudação pode ser um oi, um bom dia, um boa tarde, um boa noite, mas que tenha uma saudação. Depois da saudação, vocês vão fazer inicialmente uma saudação, então anotem a saudação. Depois da saudação, vocês vão dizer o nome de vocês. Basta o primeiro nome. Então, coloquem aí, saudação. E depois da saudação, vocês vão dizer o nome de vocês. Aí depois do nome de vocês vão dizer a idade de vocês. Porque aí a gente já treina saudação, que foi uma temática. Nome, no nome vocês vão treinar datilologia. Na idade vocês vão treinar número. Um acréscimo que não teve na de sábado, para quem também já estava sábado. Eu quero que vocês digam a data de nascimento, com dia, mês e ano, que também é para treinar números. Então vocês vão dizer a idade e vão dizer eu nasci. Como é que você fala que nasceu? Você faz assim, ó. Configuração de mão assim, você vai colocar aqui e fazer assim para baixo, como se fosse o nascimento. Eu nasci. Então, eu nasci, aí você fala a data de nascimento. Vocês vão falar a cidade e o bairro que vocês moram. A cidade, eu quero que vocês façam a datilologia, né? C-O-D-O. Mas eu também quero que vocês façam o sinal da cidade. O sinal aqui de Codó é assim. É como se eu estivesse fazendo, ó. C-D-I-O. Entendeu? Por isso que é um sinal bem simples, que é Codó. Codó é assim. O sinal de Codó é assim. Só abri e fechei. Codó. 2 vezes, né? Codó. Que é só uma característica do sinal Codó. Então eu quero que vocês façam C-O-D-O e terminem fazendo o sinal da cidade. E o bairro façam datilologia mesmo. As letras do alfabeto. Eu quero que vocês me digam 2 frutas da que a gente estudou que vocês gostem. 2 bebidas que a gente também falou que vocês gostem. 2 materiais escolares, que não necessariamente é que vocês gostem, mas eu quero que vocês relembrem, então façam 2 sinais de material escolares. E 2 dos sentimentos que a gente trabalhou hoje. Então, só recapitulando o que é que eu faço, que eu quero que vocês façam nessa apresentação, nesse monólogo, né, que é vocês fazendo e eu assistindo. Eu quero que vocês iniciem fazendo uma saudação, digam o nome de vocês, a idade de vocês. Só lembrando que para falar a idade, para quem não sabe, você vai fazer configuração de mão em Y e passar aqui no canto do peito. Aqui do lado. É idade, isso aqui é o sinal de idade. Então, fazer idade e faço o número. Então, vocês vão fazer a idade, a data de nascimento, vocês vão fazer logo depois da idade. Então, nasci, e faz a data de nascimento. Vocês vão falar a cidade que vocês moram em datilologia e depois vão fazer o sinal de Codó, que é assim, mão fechada em O e depois abre e fecha. O bairro de vocês, 2 frutas, 2 bebidas, 2 materiais escolares e 2 sentimentos, ok?
Eu vou dar 10 minutinhos para vocês treinarem. Enquanto isso, eu só vou pegar uma água, porque eu esqueci de trazer para cá. Mas eu vou ficar aqui esperando com vocês esses 10 minutinhos que eu vou cronometrar. Antes de eu ir pegar essa água, vocês têm alguma pergunta? Alguma dúvida? Anotaram tudo que eu pedi? Além de cidade, bairro? Não entendi, Alisson, fala de novo. Além de cidade, o bairro ou um ou outro? Então, hoje são os dois. Eu quero que vocês falem, faça a saudação nome. Além da idade, eu quero a data de nascimento, a cidade e o bairro, e agora 2 sinais de cada uma das temáticas que a gente estudou. 2 frutas, 2 bebidas, 2 sentimentos e 2 materiais escolares. Viu? Que é porque agora, como vocês estão participando das 2 aulas, tanto da de sábado quanto da de quinta, para não ficar igual, tem que dificultar um pouquinho. Viu? Pois aí agora vocês têm 10 minutinhos aí para fazer, para treinarem. Dica, que foi a mesma dica que eu dei para vocês sábado, para quem participou. Anotem. Tipo, escrevam mesmo o nome de vocês, escrevam o nome do bairro. O que vocês forem fazer de datilologia, é importante anotar em caixa alta. Por exemplo, vou falar o meu nome, aí eu escrevo em caixa alta G-U-I-L-H-E-R-M-E, porque na hora que eu estiver fazendo a datilologia, se eu me perder na ordem, porque é normal se perder na ordem de estar fazendo, você tem onde pescar. E a ajuda nesse momento de início dá para ajudar um pouquinho, viu? Então, palavras de datilologia, é bom vocês anotarem em caixa alta, mesmo soletrado. As outras vocês anotem só para não se perder na ordem que eu pedi. Aí anota o nome da fruta, o nome do sentimento que vocês querem, viu? Então, a partir de agora, vocês têm 10 minutinhos para vocês treinarem. Aí em 10 minutinhos eu chamo e a ordem de apresentação vai ser a ordem que estiver aparecendo aqui para mim na tela. Então vocês estão me aparecendo aqui em uma ordem. Então vai ser nessa ordem que eu só vou falar quando a gente voltar. Então treinem aí esses 10 minutos. Bora lá? Todo mundo pronto? Já se passaram os 10 minutos. Bora lá. Deixa eu falar aqui como é que está a ordem que vocês vão se apresentar. Deixa eu anotar aqui até para eu seguir, para poder falar para vocês. Primeiro vai ser o Alisson, depois a Helena, depois eu acho que é a Leila, que tá só o nome iPhone, aí a Jaira, ou Jaira, eu não sei pronunciar o teu nome, aí a Edjane, a Patrícia e por fim a Lucimar. Certo? A gente vai seguir esta ordem. Alisson, Helena, Leila, Jaira, Edjane, Patrícia e Lucimar. Eita, tinha que ser comigo mesmo. A culpa foi do Zoom, ele que te colocou aqui bem no primeiro lugar da fila. Então, bora lá. Comigo, pode dar início, calma aí. Deixa eu só, eu vou me colocar no mudo para poder aparecer para todos. Ok. Tudo bem. Podemos? Oi. Meu nome é Alisson. Minha idade é 30. Professor, só com 0. É assim ou eu tenho que fazer isso? Não, só faz assim. 30 anos. Com licença. Nasci no dia 14 do 9. Cadê, meu Deus? Me perdi. 14/9. Eu moro em PEDREIRAS. Agora vai logo a Helena. Quando o Alisson voltar, aí ele continua de onde ele parou. Pode começar. Meu nome aí, é NA. A idade
50. Nasci em 29 de março, 1970. A cidade, C-O-D-O, acento, Codó, e o sinal de Codó, certo? E as frutas agora? Fruta, né? Então, abacaxi. Bairro. B-A-I-R-R-O. Aí. S-A, tio. São, espaço. S-E-B-A-S-T-I-A, tio, São Sebastião. Pronto? Agora, abacaxi e, meu Deus, jaca. Jaca. Agora, minha bebida, café e água. Aí os sentimentos, felicidade e emoção. Material escolar, régua e cola. Pronto? Eu não fiquei grande na tela, não. E agora? Agora o próximo foi a Helena, agora acho que é Leila. Isso, deixa eu só tirar aqui. Pronto, pode fazer. Que tá com o nome iPhone. Para fazer. Você pegou o diálogo para fazer? Você treinou? Sim. Você pode começar. Faz a saudação, o nome. Olá, tudo bem? Meu nome é Golda. Eu nasci em Codó, e dá o dia, né? No dia 13/8/1982. Agora é o bairro, né? Bairro São Francisco. Agora o sentimento. O sentimento que eu gosto é feliz, amor. Caneta. E qual é o outro que eu gosto? Caneta e borracha. E a
A fruta é abacate, banana. Abacate e banana. Certo. Pronto. Agora o próximo é Jaira. Jaira. Deixa eu tirar do mudo. Não tô conseguindo, ver se tu desativa aí. Pronto. Acho que alguns não conseguiram ver ela porque o som não tava quase. Pois é, a Helena eu vi que ela falou que não tava vendo. Só que era bom, não deu pra escutar tu falando. Não deu pra escutar tu falando, só deu pra escutar tu fazendo. Só que eu entendi tudo. Tu tava fazendo, eu consegui ver todo. Mas eu acho que nem todo mundo conseguiu te ver, porque só dá pra ver por conta do som. Que aí muda a tela do celular quando a pessoa fala. Por isso que eu coloco o meu no mudo, quando é a vez de vocês, pra todo mundo ver vocês. Mas sem problema, eu consegui ver, você fez todos os sinais. Legal. Então, próxima é a Edjane. Vou tirar aqui o som, vou abrir aqui o som da Edjane. Aí. Abre aí o som de novo, Edjane, que aqui eu apertei sem querer. Okay. Pronto, estamos okay. Escutando. Pode começar. Oi. Meu nome é né? Jane. É de Jane. E... Ai, meu Deus, eu tenho dificuldade, peraí. A idade tem que escrever, professor? Não, idade? Faz assim, ó. Faz não, o Y e passa aqui. Isso, idade. Idade, essa. Assim do lado, né? Dá para ver? Dá para ver aqui? Eu não estou vendo. É 5? 50, É assim, para frente. 59. Eu esqueci aquela do nascimento. Como é aquele gesto? Sim. Desce e sobe. Não, faz de novo, professor. Como é desce? Só desce. É como se estivesse nascendo. Ah, só desce, nascendo, né? Entendi. Isso, só descendo. Aí faz. Nascimento. Aí depois, se você faz para baixo, você já faz a data. Okay. Peraí. Ah, esqueci o 6. O número 6. Ah, é. Já vai. Aí o espaço, né? Não. 0, 9. Aí 1900
61. Ok. E 1. Nasci na cidade, tem que dizer eu nasci de novo, não, né? Não. Então, É que tu faz com o indicador. C, O, D, levantando o indicador, O. Isso. Codó. Bairro. O, D, O. Isso. Codó. Bairro. Aí. S, A, O. São. O tio, ó. S. Peraí, som de novo. Tio, ó. S, A, Tio, O. São, né? Aí, Sebastião. S, E, B. B, A, S, T, T. Tá dentro. Tá certo. Isso. Isso. Acertei? Acertou. Tio, agora o I. T. Ai, pessoal, deu um branco. Ti. I. Agora ão. A. O. Tio, esqueceu do tio de novo. A, tio, ó. A, tio, O. Meu Deus. Isso. São Sebastião. Aí agora a fruta. Fruta. Maçã. Amo maçã. E abacate. Bebida. Leite. Café. Material escolar. Material escolar. Égua. Caneta. E por fim, sentimento. Sentimento. Culpa. Né? Uhum. Medo. Medo é assim, ó. Com o dedinho assim, ó. Fazendo peteleco. Coração. Isso, Coração. esse aqui é medo. Esse daqui que você fez é bravo. É bravo. Isso, esse aqui então, é medo. preocupada. Não, preocupada é assim, ó. Esse aqui é culpa. Que é preocupada, ó. Preocupação. É com os dedinhos assim. Aí você bota assim, fazendo movimentos circulares na frente do rosto. Preocupada. E medo é fazendo aquele peteleco assim, aqui do lado. Isso. Pronto. Né? Parabéns, Treinar mais um palmas. pouquinho, mas estamos Mas juntos. a prática que leva à perfeição. Então, estamos praticando para isso. Verdade, obrigada. Agora, a Patrícia. Cadê a Patrícia? Apareceu. Te tira do mudo, Patrícia. Certo? Tô ouvindo? Pronto, pode começar. Eu vou me colocar aqui no mudo. Oi. Boa noite. Meu nome é Patrícia. Minha idade, 28 anos. Nasci em 12 de dezembro. 12 de dezembro de
991. Minha cidade é O teu 9, tu tem que fazer viradinho pra gente conseguir ver o 9. E? Isso. 1991. 1991. O 1 tu pode virar, meio que vai ficar um indo e vindo. Vai ficar 1990 e vira de volta pro 1. Ah, tá certo. 1991. Isso. Nasci. Ah, não, Codó, né? Minha cidade é Codó. Codó. Meu bairro é Codó. Codó Novo. As frutas é laranja e abacaxi. As bebidas é café e refrigerante. Material escolar, caneta e o caderno. E os sentimentos é amor e felicidade. Pronto. Só algumas observações, Patrícia, que eu não quis te interromper, que tu tava indo certinho. O abacaxi, tu faz assim, ó. Tu ficou com a tua mão parada, tu faz tipo descascando e faz o movimento. E na hora de tu fazer o bairro, tipo Codó Novo, tu faz Codó, aí tem que dar o espaço. Aí, novo. Que são duas palavras diferentes, aí tu tem que dar o espaçozinho. Certo. Isso, pronto. Agora a próxima é a Lucimar. Pronto. Pode começar, Lucimar. Olá. Boa noite. Meu nome é Lucimar. Minha idade 41. Eu nasci no dia 27 do mês de outubro, no ano de 1978. Moro na cidade do bairro São Pedro. Gosto de laranja e banana. Minhas bebidas é café e iogurte. Material escolar, caneta, agador. E os sentimentos é felicidade e amor. Pronto? Pronto. Só algumas observações também para que eu não quis te interromper. Obrigada. Que você confundiu o I com o G na hora de bairro. Você fez ba e ro.
Aí só na hora de fazer você fez o G em vez do I. E aí uma observação também que eu ia fazer para outras pessoas que eu acabei passando, que eu esqueci que eu anotei aqui. Que vocês lembrarem de quando repetir letras, vocês lembrarem de, tipo, tem letras que não dá certo para fazer assim, por exemplo, o R de bairro, vocês têm que, ó, dar uma arrastadinha. Então, B, A, I, R, arrasta, O. Que aí dá para entender que a letra repetiu. Ah, Você não tá me escutando, tá, Helena? ok. Não tá me vendo? Ah, tá. Tô escutando sim. Sim. Vou fazer de novo. Que é bairro, que repete, é porque como... Deixa eu te tirar o... Entender como é. Vou falar aí de novo, Helena? Porque eu não vi, eu tenho a dúvida, porque meu nome e meu sobrenome tem 2 R juntos. Aí eu fico em dúvida como é. Ah, tá, Aí eu não vi falar que a moça entrou. Tá, Você vou pode falar explicar de novo? Que quando vocês forem fazer letras repetidas, tipo bairro, vocês vão fazer B, A, I, R, arrasta e faz o O. Porque fazendo assim, às vezes não dá para entender que vocês fizeram 2 vezes. É que nem, por exemplo, o nome... Vamos supor que Helena tenha 2 L's, né? Um exemplo. Arraiz. Então, ó. A, R, R, A, I, S. Então, nesse sentido, quando fazer também duplicado, você não volta para cá. Tipo, B, A, I, R, R. Aí volta para cá para fazer o O. Porque senão vai parecer que tem 3 R's. Que tem esse R e esse R. Então, termina aonde você arrastou. Então, por exemplo, B, A, I, R, R, O. Aí já termina aqui no segundo R. No caso de arraiz, que a Helena pediu, então seria A, R, R, A, I, S. Eu terminei a palavra no segundo R. Viu? Porque não dá para entender às vezes quando você faz assim, ou até mesmo quando você faz assim o L, às vezes acha que foi um erro seu. Então, por exemplo, se eu fosse fazer 2 L's, por exemplo, Emanuele, que normalmente o nome Emanuele tem 2 L's. É normal o Emanuele tem 2 L's. Então, fazer, por exemplo, Nu, Lé. Aí eu arrasto e termino o outro na última letra. É só uma característica para vocês estarem, porque às vezes não vai dar para entender as repetições. E uma bebida, que foi o café, tem que deixar os 3 dedinhos levantados. Isso. Sempre lembrar de alguns sinais que tem essas características. Que como esse aqui é um sinal que a gente já viu em algumas outras coisas, né? Mas, por exemplo, de bebida, que é café e chá, tem que ficar assim, como se fosse essa crista de galo. Aí agora que voltamos, o Alisson era para ser o primeiro, agora vai ser o último. Teve a sorte, ainda tinha reclamado, tinha falado, eu sou o primeiro, ele não acabou nem sendo o primeiro, vai ser o último de toda forma. Então, vai lá, é a tua vez, Alisson. Mas eu posso só continuar, né? Faltou fruta, bebida e sentimento. Pode. Tu parou em bairro. Tu fez até bairro. Aí, a partir de fruta, vai ficar falando fruta, bebida, sentimento e materiais escolares. Vou começar de sentimento, porque o sentimento que ficou depois disso foi de vergonha. E desculpa aí, viu? Eita. Então, vamos lá. Eu gosto aqui, né? Passa a mão, eu gosto. Sim. Passa a mão. Eu gosto de maçã e banana. E a bebida é água e café. É porque eu fiz para ver se tu entendia, mas é materiais escolares, ficou faltando. Ah, tá, sim. Materiais escolares, caneta e borracha. Pronto. Agora, gente. Deixa eu só. Professor. Oi. Qual o sinal de bairro? O sinal da palavra bairro. Normalmente bairro não tem, mas é moro. Normalmente não se usa o bairro, tipo, fala rua ou bairro. Faz a tipologia. Aí tu fala, eu moro no São Sebastião, no São Pedro. Porque isso aqui também não é só casa, isso aqui também é morar. Também é o verbo morar. Então, eu moro, aí faz São Pedro, São Sebastião,
Codó. Sobre o Mas 1991, dá uma reforçada aí novamente, como que é? É porque vai ficar virando a mão. Porque tanto o 6 quanto o 9, eles têm essa dificuldade da gente fazer isso daqui, né? Só que o 9 em si, ele é para fora. Enquanto o 6 é para dentro, o 9 é para fora. Então, se eu vou falar 1900, vou supor, 1991, né? Que é esse, que é que tu falou, que é a tua data de nascimento, teu ano de nascimento. Então, vou ter que fazer para frente 1, aí o 9, aí eu também arrasto 9, só que diferente do bairro que eu termino aqui, não tem condições de eu terminar o número 1 aqui, porque eu tenho que voltar para cá. Porque é pelas costas da mão que o 1 faz. Uma característica de número que eu falei no dia de números é que a maioria dos números é feito com a costa da mão, enquanto a maioria das letras é feita com a palma da mão para frente. Então, por exemplo, A, B, C, D, a maioria das letras é com a palma, já a maioria dos números é com a costa. 1, 2, 3, 4. Aí tem diferença do quê? Do 5, que é para frente, e do 8, que é para frente. O 7 é só meio que inclinado. Aí o 6 já é virado para cá e o 9 já é virado para cá. Então seria 1991. E faz um de novo. A outra coisa que eu ia destacar nas apresentações de vocês é que, como vocês perceberam, a Lucimar foi bem empolgada e até adiantou coisa que a gente ainda nem viu, fez mês, fez ano, e ela tá certa quando ela falou, então, dia, é que nem a gente dá bom dia, então um dia, o mês, que a gente, como eu falei para vocês, vai ter uma temática de tempo, mas o mês, a minha mão em configuração IA, e eu passo aqui mês, e o ano que eu passo assim, por cima. Dou uma volta da mão direita em cima da outra que fica parada. Não é assim, não são as duas. Só uma, essa daqui fica parada e a outra dá uma volta sozinha ao redor dela. Ano. Se eu quero falar que foram muitos anos, aí eu dou até mais de uma volta. Foram muitos anos. Agora, se eu quiser dar destaque que foram anos incontáveis, que isso aqui são anos contáveis. Foram 2 anos. Ou então foram 2 anos. Aí eu faço assim, mas quando são incontáveis anos, aí eu faço como na música. Muito tempo atrás. Eu não consigo contar. Então, muito tempo atrás. Certo? Tem essa característica, como eu também falei de números. Normalmente você pode utilizar os números sendo 1, 2, 3, 4, 5, os iniciais sendo apontados para cima, que normalmente é assim, 1, 2, 3, 4. A partir do 4 que eu aponto. Posso usar 1, 2, 3? Posso, mas normalmente eu utilizo 1, 2, 3 para cima quando é para contar, é quantidades contáveis. Mas pode atrapalhar, porque se eu fizer assim, eu já vou estar dizendo a letra V e não o número 2. É o que entra a questão da palma para frente e da palma para trás. Palma para frente é V, palma para trás é 2. Então, preferencialmente, se usa esse que é mais compreensível. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Hoje eu pensei que a aula ia dar tempo, mas pelo visto não deu, já são 9 e 10. Hoje tinha uma música, mas eu acho que a gente ainda vai ver pelo menos um pedacinho da música que eu ia mostrar para vocês, que eu falei que eu iria trazer outra música, né? E a gente viu aquela Versos Simples, e eu vou mandar outro vídeo para vocês de outra música agora, que é a música Fácil, de Jota Quest. Mas aí eu vou colocar aqui só o finalzinho da música, só o refrão pra gente ver hoje. Depois eu vou baixar o vídeo, que eu ainda não baixei, mas eu vou baixar o vídeo e mandar para vocês. Aí vocês treinam a música por completo e a gente passa umas 2 semaninhas trabalhando nela e no que a gente entende através de uns sinais que ela fala. Então vou compartilhar aqui a tela com vocês para mostrar o vídeo. Vocês estão vendo a tela do vídeo? Certo. Então deixa eu só ver aqui, porque tinha uma opção de eu compartilhar o som, para vocês também ouvirem. Pronto. Eu
vou colocar nesse finalzinho que já está aqui, já é a parte do refrão que eu quero que a gente veja e treine um pouco, nem que seja esses últimos minutinhos aqui, a gente está passando um pouquinho da aula, a gente pode. Então... Extremamente fácil pra você. Eu quero que todo mundo canta junto. Fácil, extremamente fácil pra você. Eu e todo mundo canta junto. Falar é complicado, é uma canção. Aqui ela faz. Vocês estão me vendo? Todo mundo está me vendo ou só vendo a tela? Eu tô pequeno, né? Então eu vou só repetir o vídeo mais uma vez, eu abro minha tela e falo para vocês a parte. Então, ó, só para mostrar para vocês. Fácil, extremamente fácil pra você, eu, cantar, fácil, extremamente fácil pra você, eu, cantar, esses são os sinais. Agora deixa eu tirar aqui do compartilhamento de tela. Esses são os sinais do refrão. Então, ó, fácil. Fácil. Isso aqui é muito fácil. Então, fácil. Só que o quê? Ela deu uma intensidade ainda maior para a palavra fácil, que a gente poderia fazer fácil e dar aquela intensidade com a expressão facial. Isso é muito fácil. Mas ela fez o quê? Disse que era muito. Então, fácil, muito. Fácil, extremamente fácil. Então, fácil, extremamente fácil. Para você, ela apontou com os 2 dedos, mas pode ser só com um. Para você, fácil, extremamente fácil. Para você e todo mundo. Mundo a gente viu lá na outra música. Mundo, você bota as 2 mãos para um lado e faz como se fosse o planeta Terra. Então, fácil, extremamente fácil. Para você e todo mundo cantar, assim é como se estivesse vocalizando, ó, cantar. Isso daqui, ó, as 2 mãos em C, fazendo assim, uma dentro da outra, é comunicação, certo? Mas então cantar não é assim, cantar é assim. Aqui, ó, cantar. Então, fácil, extremamente fácil. Você e todo mundo canta junto. Eu pego as minhas 2 mãos e A, junto aqui, ó. Eu posso até fazer movimento para frente. Então todo mundo anda junto. Então, fácil, extremamente fácil para você e todo mundo canta junto. Certo? Isso aqui é só o refrão, ele é literalmente fácil, como a música fala. Então, eu vou baixar o vídeo, mandar no grupo para vocês treinarem as partes iniciais, porque ela canta em Libras nesse vídeo, ele é bem curtinho, porque eu só peguei uma parte da música, mas ela canta as 2 primeiras estrofes e depois vem um refrão. Então vocês vão ver essas 2 primeiras estrofes e eu quero depois falar com vocês o que vocês entenderam, se vocês entenderam o que ela faz, porque como eu falei, na Libras, a música ela não é literal a letra. Ela tenta transcrever e traduzir na Libras o que a letra quer dizer. Por exemplo, quando eu falo que é extremamente fácil, não existe a palavra extremamente em Libras. Então, como é que ela faz? Ela diz que é muito fácil. Então, tem algumas mudanças na questão de sinal para significado. Eu quero que vocês assistam o vídeo, porque aí na próxima aula, a gente já na terça-feira, eu já pergunto para vocês se teve alguma parte do vídeo que vocês não entenderam o sinal, ou se vocês entenderam qual foi o sentido que ela quis dizer naquela parte da música, certo? Então, obrigado. Alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa a acrescentar? Na próxima aula eu não vou pedir tema para vocês, porque na última aula eu já tinha conversado, e na próxima aula eu acho que eu tenho uns temas anotados já aqui para a próxima aula. Foram cores, tenho anotado que foram 4 temas que sugeriram. Então, a temática dos sinais da próxima aula eu já tenho. Mais algum comentário sobre a aula de hoje? Alguma coisa a acrescentar? Alguém? Não? Ok. Então, até a próxima aula. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite.
Tchau.